E amado, eu tenho um texto, mas antes do principal texto, eu quero mostrar 3 versos da palavra do Senhor. E ele vai aparecer aí na tela. E a primeira delas é Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27 diz assim, amados: ao homem, ou como ao homem, aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra de Deus começa a falar para mim, para você, nesta noite, querido: a gente só tem uma vida. A gente só tem uma vida. Repete comigo: a gente só tem uma vida. Fala isso para a pessoa do seu lado: é só uma vida, só uma vida, só uma vida. Mas, querido, se você for lá em Salmo, capítulo 90, versículo 10, diz assim: os anos da nossa vida chegam aos 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Versículo 12, vai dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Queridos, você só tem uma vida. E essa vida passa rápido. Rápido demais, voa. Então não dá para errar. Não dá, porque você só tem uma vida. Repete comigo: não dá para errar. Fala isso para a pessoa do seu lado: não dá para errar, é uma vida só. Querido, é uma vida só, passa rápido. Então fica ligado no que Deus quer te falar nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso no Senhor. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, repete esse texto aí. Amém. Queridos, esse texto ele está ensinando algumas coisas importantes. Ele está dizendo assim: olha, primeira coisa, sede firmes. Firmes. Não é hora de amolecer. Não é hora de fraquejar. Ele está dizendo: seja firme. A tempestade vem, fica firme. Se agarre no Senhor. Se agarre no Senhor. Ele está dizendo: fica firme, meu querido. Fica firme, mas ele não para por aí. Ele disse: olha, seja constante. Não fique satisfeito onde você está. Constância. Vai para frente. Parte para cima. Que o inimigo parte para baixo. Pode ter certeza. Já ouviu aquela frase, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se você orar, o bicho foge. Começa a orar, querido. Firmes e constantes. Ele está dizendo: ó, sempre abundantes. Deus tem abundância para você, mas se você ficar onde você está, parado, resmungando, ó céus, a vida, não vai. Não vai. Então ele está dizendo que, olha, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso é a chave, é precioso. E eu quero fazer uma pergunta para você: que tipo de líder você é? E eu quero colocar aqui várias opções. Você pode ser um médico, um bombeiro, um professor, um diretor de escola. Você pode ser um bancário, um militar. Não importa o contexto profissional. Mas também você pode colocar isso na célula. Nossa igreja é uma igreja em célula. E tem uns pequenos grupos. E eu louvo a Deus pelos líderes. Só para eu ter noção, quantos líderes de célula temos hoje aqui? Levanta a mão, só para eu ter noção. Joia. Glória a Deus pela vida de vocês. Quantos líderes em treinamento, ou até você está dizendo: eu ainda não sou, mas pela fé, hoje eu sou líder em treinamento, você é líder de célula. Levanta a mão aí. Amém. Joia. Sabe por quê, queridos? Líder de célula é uma bênção. Eu tenho aprendido demais. E eu louvo a Deus por esses líderes de excelência. Nós temos muitos líderes de excelência. Supervisores, coordenadores, pastores de excelência, que a cada dia está querendo melhorar, cada dia quer avançar, cada dia quer ficar mais perito em ganhar vidas e cuidar bem delas. A cada dia, a cada momento. É por isso que esse texto, ele vai falando num exemplo de Paulo de excelência, que ele vai nos ensinando. Meus amados irmãos, ele começa dizendo isso: você é amado.
Você pode ser rejeitado pelo mundo, Deus está dizendo, eu te amo. Você pode ter sido esquecido pelas pessoas, Deus está dizendo, eu te amo. Você é meu amado, minha amada, eu não troco você por nada. Por isso fica firme, a tempestade vai passar. Seja constante, as provações vão diluir-se. Mas você seja abundante na obra do Senhor. Porque o trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Em nome de Jesus. Queridos, nós somos tão privilegiados. Ser líder de célula é um privilégio. Ser um líder em treinamento é um privilégio. Ser um discípulo, um discipulador é um privilégio. Porque ele vai fazer você crescer, subir, avançar, ultrapassar limites. Aquilo que você tinha como meta, Deus vai fazer você ir além. Isso é algo tremendo, maravilhoso para nós. E é pensando justamente nisso que eu escolhi algumas imagens para a gente perceber que tipo de líder eu e você nós somos. Na sua casa, no seu trabalho, na sua cidadania, na sua célula. Eu escolhi algumas imagens que me fez refletir bastante, eu quero compartilhar. Primeiro, o tipo de líder que eu quero compartilhar é esse, líder avestruz. Repete comigo, líder avestruz. Amado, quando eu penso no avestruz, o avestruz é uma figura muito interessante. Sabe por quê? O líder avestruz é aquele que ele tem a mania de colocar a cabeça na areia, num buraco, na falsa sensação de segurança. Parece que, na consciência dele, parece que o corpo inteiro está dentro do buraco, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver o avestruz. Mas basta tirar a cabeça do buraco, ele vai perceber que o problema está lá, talvez até aumentou. O líder avestruz é mais ou menos assim. Ele, diante de uma dificuldade, de um problema, ele tenta esconder a cabeça, tipo assim, ó, ninguém está vendo, ninguém sabe de nada, nada acontece. Um bom líder, o líder sério, ele se preocupa com cada ovelha que Deus coloca na sua mão. Se você está olhando isso num contexto profissional, né, se você é bancário, eu fui bancário, tinha os funcionários à sua volta, você vai cuidando das pessoas, porque se você não orar por elas, se você não cuidar delas, vão ser péssimos funcionários, vão embora, você vai colocar outro, leva tempo para ensinar o trabalho, vai ser moroso, não rende. Começa a orar. Talvez você diga, mas o que eu tenho a ver com o cara que tem a banca de revista ali na esquina? A princípio, aparentemente nada. Mas se ele começa a deixar de vender a revista, o jornal, o que for, a sua família vai perecer. A gente precisa começar, queridos, tirar a cabeça do buraco e perceber que às vezes é possível as coisas não estarem bem. É possível não estar bem do jeito que a gente gostaria. E aí, pastor, como a gente faz? Querido, não estar bem não é um problema. Não é vergonhoso não estar bem. Eu preciso saber o que não está bem e o que eu preciso fazer para mudar essa história. Mas tem gente que usa aquela frase, nós capota, mas não breca. Tem gente que gosta de andar na rota de colisão. Então, o líder avestruz é aquele que, diante de qualquer possibilidade de ameaça, ele se esconde. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, você não tem cara de líder avestruz. Segundo tipo de líder, líder preguiça. Ou a cara do cidadão. Lembra alguém? Hoje era um dia mais ou menos assim, né? Começou a chover, dia das mães. Você pensou, não vou não. O líder preguiça, ou o bicho preguiça, ele é marcado porque os movimentos dele são lentos demais. Vagarosos demais. E líder preguiça às vezes é assim. Ele até consegue enxergar que precisa mudar, mas ele é moroso para mudar. Ele demora para provocar as mudanças ou fazê-las acontecer. E queridos, presta bem atenção. Às vezes, quando acontecem as mudanças, é tarde demais. Você já perdeu muitas vidas preciosas. Pessoas tão preciosas. Pessoas que Deus colocou para você orar por elas, cuidar delas. Talvez você está perdendo. E talvez você nem está percebendo, porque tem líder preguiça que não consegue enxergar, não consegue ver, parece impressionante. Imagina se você é casado ou casada,
com 5 filhos, e um desses filhos se desviar do caminho, eu tenho certeza que você vai orar, vai jejuar, você vai se mobilizar sua família, outras pessoas, até o momento que seu filho ou sua filha voltar para o caminho e começar a desfrutar o melhor de Deus para a vida dele. Eu não tenho dúvida que você vai fazer isso. Mas parece que quando é alguém do nosso convívio, a gente não tem o mesmo amor, a mesma paixão. Deixa eu contar uma história. Sofia, Nairobi, Quênia, há vários anos atrás, ela se converteu a Jesus. Ela entregou sua vida, ela veio do islamismo, entregou sua vida para Jesus. Ela ficou tão feliz, tão contente. E ela falou assim: Júlio querido, Angélica, eu vou visitar minha mãe lá na Somália. Vou contar para ela o que Jesus está fazendo comigo. E ela foi. Chegou, contou. Sabe o que a sua mãe fez? Confiscou o passaporte, o dinheiro e disse: você precisa voltar para suas origens. Vou arranjar um marido para você, vou trazer o líder da mesquita e você vai voltar a ter juízo, minha filha. E assim fez. Pegou um pretendente, trouxe um líder da mesquita, começou a evangelizar, e ela firme no Senhor, constante no Senhor, sabendo que a obra no Senhor não é em vão. E aí aquele líder viu que não conseguiu, chamou líderes da região para forçar, fazer uma lavagem cerebral, e ela firme, constante no Senhor, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu estou talvez num deserto, mas Deus está comigo no deserto. E aí trouxeram líderes do estado, da província, e chegaram à seguinte conclusão: olha mãe, é melhor você pegar a Sofia e mandar de volta para onde ela está, porque senão ela vai fazer um estrago violento no nosso meio. A mãe mandou de volta, mas ela fez o seguinte: ó, você vai voltar, mas você nunca vai casar, você nunca vai ter filho na vida. Ela voltou, e eu conheci o Joshua, esposo dela, e sabe quantos filhos ela tem hoje? 5 para a glória de Deus. O mundo pode dizer para você: não, você não vai ter sucesso. Deus está dizendo: quem diz isso e determina sou eu. E o maior sucesso que você pode ter é ter Deus em primeiro lugar. O maior sucesso, garantia, não tem como errar, é andar agarrado com Deus. Queridos, às vezes o líder preguiça e fala assim: não, hoje não. Deus, olha, se a temperatura estiver entre 26 graus e 27, eu vou para a igreja. Agora se estiver muito frio, muito quente, não vou não. O líder preguiça, ele tem movimentos vagarosos, lentos. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: ó, você também não tem cara de líder preguiçoso. Líder burro, repete comigo. Não é questão de inteligência aqui. Não é questão de inteligência. Queridos, eu sou do Nordeste, a gente chama de jegue, a gente não chama de burro. Mas o líder burro aqui, o enfoque, é aquele que empaca. Fala comigo: aquele que empaca. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: não empaca não. Sabe, queridos, quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente trava as 4 patas e fala assim: não vai não. A gente empaca, a gente trava. A gente não quer sair da zona de conforto. Quando vai sair um pouquinho, fala: não. Assim não, Deus. Assim é difícil demais. Queridos, eu brinco dizendo, mas é verdade, que eu sou nordestino, filho de militar, parente de Lampião, né? E eu venho de um lar onde, infelizmente, os meus pais, o meu pai principalmente, ele não teve uma educação de amor e de carinho. Então deixa eu ilustrar mais ou menos. Pastor Gilson, vem cá, por gentileza. Eu vou representar o meu pai e o pastor Gilson sou eu. O pastor Gilson vai dar um abraço no pai dele, tá bom? É mais ou menos o que até hoje meu pai faz. Obrigadão. Queridos, é assim. E eu fui crescendo desse jeito, dessa maneira, duro, difícil. Eu lembro que uma vez, eu estava namorando já a Sandra, eu trabalhava no banco, Safra, e aí eu vim almoçar naquele dia lá, antes de ir para o banco, e a minha sogra, muito amorosa, hoje infelizmente com Alzheimer, e ela sempre queria me abraçar. E eu falei: nordestino não tem essas coisas não, né? Nordestino não chora, né? Não demonstra sentimento, é cabra macho.
Aí ela falou assim, não, hoje não tem jeito não. E eu lembro que eu entrei pela cozinha tranquilo, ô mama, eu chamo ela de mama. E ela assim, ô filho, já veio para cima de mim, eu já fui afastando, mas ela veio rápido, me agarrou. E aí nós dois, imagina, nós dois rolando no chão. Aí saiu meu sogro, as cunhadas lá, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Ela falou assim, hoje não passa, eu tinha que beijar ele. Gente, foi tão bom que eu falei assim, ô mama, me dá um abraço aqui. Você talvez diga assim, eu sou assim mesmo. Não, querido, você pode mudar em nome de Jesus. O mundo pode bater em você, e você ainda vai aprender a dizer assim, ó, eu estou apanhando, mas Deus está me consolando. Queridos, quando a gente aprende a não ficar empacado com as circunstâncias da vida, a gente rompe, a gente flui. As pessoas vão perguntar assim, mas Paulo, como é que você consegue? As pessoas estão batendo em você, as pessoas estão xingando você, você está sorrindo. Eu falo assim, eu estou vendo, e é verdade, eu estou sorrindo. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus, por mais que o mundo vire as costas, ele ainda consegue ver Jesus sorrindo para você. Queridos, não empaca não, muda. Eu tenho procurado aprender, falo, Deus, me muda. Esse nordestino nasceu torto, apruma. Vai aprumando, vai tomando jeito. Então, vire para a pessoa e diga assim, você também não tem cara nenhuma de ser um líder burro. E o líder águia? Agora estão falando de mim. Eu acho que é a sua foto aqui, né? Fala a verdade. O líder águia. Fala assim, líder águia. Eu sou uma águia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é uma águia. Querido, a gente começa a aprender com a águia. A águia é um dos animais assim que eu tenho aprendido, bebido de uma maneira tremenda. E eu creio, queridos, que Deus te trouxe hoje aqui para você aprender a voar mais alto do que você imaginava poder voar. Eu creio que você pode estar até amarrado, mas Deus vai cortar a corda hoje, vai dizer assim, você vai romper em nome de Jesus. Eu lembro de 2 homens que eram viciados na bebida. E eles tinham espaço, cruzavam o rio, num barco, no bote, amarrava o bote e ia para o bar. Enchia a cara. Isso era quase todo dia, o tempo todo, toda semana, o mês inteiro, o ano inteiro. E conta a história, não sei se é verdade, que esses 2 um dia estavam voltando. Já era madrugada para amanhecer. Eles entraram naquele bote e começaram a remar em direção à outra margem. E amanheceu o dia, e eles não conseguiam chegar. Falei, cara, o que está acontecendo? A gente está remando, e a gente não chega na outra margem. E amanheceu por completo, e eles perceberam que eles esqueceram de tirar a corda. Sabe, você está rindo porque talvez não foi com você, mas nessa noite, salta a corda. Fala para a pessoa que está ao seu lado, solta a corda. Solta a corda. Porque você vai cruzar o rio e você vai ver o que Deus tem para você em nome de Jesus. Deus tem para você maravilhas tremendas para você. E olha, queridos, Isaías capítulo 40, versículo 31. Anota aí para você ler, que não vai dar tempo. Diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus tem isso para você, querido. Se você começar a andar com Deus, quanto mais perto de Deus, mais fácil de liberar perdão. Quanto mais perto de Deus, maior vai ser a tua visão, maior vai ser a sensibilidade do teu coração para dizer, sim Deus, eu estou entendendo, é por aqui eu vou, eu sei que está difícil, mas o Senhor está comigo. Ele está dizendo, olha, Ele vai renovar suas forças. Está difícil, querido, corre para Deus. Não adianta você correr para o banco. Não adianta você fazer muai na vida. Não adianta. O risco é grande. Começa a correr para Deus, Deus, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Deus me dá uma luz. Deus me dá uma direção em nome de Jesus. E Deus vai agir, porque é promessa deles. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas precisa esperar no Senhor. Não é no homem. Queridos, eu tenho aprendido muito, de vez em quando eu caio porque eu estou esperando no homem. E eu começo a dizer, Deus, é no Senhor, é no Senhor. O mundo está dizendo que não vai dar certo. Eu creio, vai dar certo. Começa por mim.
Eu lembro que, quando ainda era jovem, morava em Olinda, 2 rapazes vieram me evangelizar. Eu falei, sim, bonito, legal, você é joia, você quer? Eu não. Aí eles foram embora, eu disse para os meus 2 amigos, eu nunca vou ser crente. Olha hoje. Cuidado quando você ouve, nunca vou ser, nunca vou fazer. Sabe por quê? Porque a possibilidade é quase 100% de Deus falar, então eu vou te escolher. Eu lembro de um colega meu, pastor, ele falou assim, Djalma, eu sei que você ama missões, mas olha, se existe algum lugar que eu nunca iria, sabe para onde é? Para Bolívia. Aí, segunda viagem missionária, ele estava em Cochabamba, na Bolívia, quem que eu encontrei? Ele. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Rapaz, Deus ouviu que eu nunca viria para cá e trouxe a gente para cá. Então, se existe algum lugar que você não quer ir, não deixa Deus saber, tá bom? Não deixa. Deixa Deus saber, não. O risco é grande. O risco é grande. Querido, líder de excelência é um líder que confia em Deus. Um líder que vai dependendo de Deus. Vai começando a chorar e dizer assim, Deus, eu quero chorar por essa vida preciosa. Eu não vou largar a mão dessa vida. O líder águia, ele vai sempre renovando as suas forças no Senhor. O que eu posso aprender com a águia? O que a águia tem de características, querido, que eu quero trazer para a minha vida? Para incorporar no meu dia a dia, a cada momento. Primeira coisa que eu aprendo com a águia é visão de águia. Repete comigo, visão de águia. Você sabia que a águia consegue enxergar a mesma coisa que você, numa distância 8 vezes maior? Por exemplo, se eu estou, vamos supor, do Wallace da Vanessa aqui a 100 metros. Eu sei que eu não estou, é menos. Mas imaginando 100 metros. A visão que eu tenho, a águia tem a 800 metros. A visão da águia é muito apurada. A visão da águia consegue enxergar numa distância inacreditável. A visão da águia, ela consegue não apenas enxergar para frente e para os lados. A visão da águia é global, é total, é 360 graus. Ela consegue enxergar, eu não sei como, até atrás. E eu falo, Deus, eu quero ter a visão do Senhor desse jeito. Eu quero poder ter essa sensibilidade de enxergar a tua vontade, o teu movimento. E o líder águia, querido, prevê problemas e antecipa soluções. Repete comigo, o líder águia prevê problemas e antecipa soluções. O bom líder, o líder águia, ele sabe que tem solução para tudo na vida. Tem solução, querido. O mundo pode dizer, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Claro que tem jeito. Quando a gente ora e a gente apresenta diante de Deus, Deus traz a solução. Eu lembro que em 81, quando eu vim para Mato Grosso do Sul, eu fui morar em Porto Murtinho. Porto Murtinho tinha uma igreja católica, estava fechada, não tinha igreja evangélica nenhuma. Eu tinha 3 meses de convertido. Eu tinha ganho uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, e Deus falou assim, e meu pai falou assim, você não vai. Você vai comigo para Porto Murtinho. Eu falei, Porto o quê? Aí fui procurar, não tinha internet naquela época, nem achei a cidade. Mortinho, é eu que mudei o nome, né? É Mortinho, né? Então, é Murtinho, com U, não é isso? Eu mudei para Mortinho, porque não achava a cidade, estava morta. Eu falei, Deus, o Senhor vai me levar para esse lugar? 3.854 pessoas, e o 4 era meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Morava lá em Boa Viagem, em frente da praia, fui morar em frente do Rio Paraguai, coisa bonita. Eu falei, Deus, o Senhor está brincando comigo, né? Mas antes de mudar, eu falei assim, Deus, eu sou novo convertido, fala comigo, ministra o meu coração. Sabe qual foi a palavra que Deus deu? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongue os dias. E eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que isso era o meu sonho. Mas hoje, o maior sonho é fazer a tua vontade. Irmãos, 15 anos depois, eu tive o privilégio de ir aos Estados Unidos, pregar em 4 igrejas americanas, e eu fui fazer um curso, era de 1 semana, e eu nem me toquei, na cidade de Athens, no sul de Atlanta. E quando eu chego lá, eu paro,
tinha o John Brunt do meu lado, e eu parei, eu comecei a chorar. Ele não entendeu nada. Era o mesmo lugar que há 15 anos atrás eu ia estudar. E Deus falou assim: agora é o tempo de você vir aqui. Queridos, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus está no controle. Deus vai agindo, vai trabalhando na sua vida. Deus vai te dando visão de que Ele tem a visão maior do que a minha e a sua juntas. Deus consegue enxergar o que nós não conseguimos enxergar. E eu tenho dito: Deus, eu quero cada vez mais ter essa visão. Talvez você, como líder de célula, está dizendo: olha, eu não tenho um líder em treinamento. Começa a orar, Deus vai levantar alguém. Deus vai tocar no coração de alguém e vai dizer: olha, eu não sei te explicar, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, conta comigo, porque eu quero te ajudar nessa empreitada de salvar vidas. Começa a orar, porque é Deus que vai tocar no coração. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. Visão de águia. Como é que está a visão, meu amado? Como é que está o alcance da tua visão, em nome de Jesus? Segunda coisa que eu aprendo com a águia, além da visão, é a agilidade da águia. Fala comigo, a agilidade da águia. Queridos, quando a gente começa a olhar para as encostas das montanhas, a águia vem com poder, com a garra, com uma flecha em direção. A sua presa, no caso aqui, é o peixe. E se você procurar várias imagens, e até no YouTube você vai ver uma águia carregando uma vaca. Carregando uma vaca. Eu falei: caramba, é incrível. Agilidade. Eu vou aprendendo que o bom líder, ele precisa dessa agilidade para resolver as coisas com jeito. Talvez tem líder que fala assim: ó, pastor, eu já caminhei 1 milha, 2 milhas, a pessoa não quer. Se ela quer caminhar, então tem que ser do jeito certo, tem que ser da minha maneira. Não, querido, tem que ser da maneira de Deus, para que ninguém se perca. Repete comigo: para que ninguém se perca. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: para que ninguém se perca. Tem que ser com jeito, querido. Como nordestino, eu não sabia falar com jeito. Eu falava, a gente estava até brincando, pronto, é desse jeito. Mas às vezes, é desse jeito, vai assustando. Tem pessoa que fala: meu Deus, eu já não sou bonito, tenho cara de bravo. Aí quando falo no estilo nordestino, tira a peixeira, a pessoa foge. Eu preciso aprender, eu falo: Deus, me dá a maneira. Tenho aprendido tanto com o pastor William Salgado, que é doce, né? A maneira, o pastor Gilson, que como é gostoso a gente poder receber um abraço. Como é gostoso a gente poder perceber essa agilidade, o mover de Deus na nossa vida. Você já assistiu o filme Prova do Fogo? É um filme muito joia, fala da vida de um bombeiro. Você já imaginou um bombeiro e toca a sirene? Ele tem que sair, ele tem que colocar a sua vestimenta. E eu esqueci o nome, até estava vendo, passou batido agora. Tem um buraco, quando ele está lá em cima, e ele desce por aquele cano para chegar rápido no carro. Agora imagina, se você é esse bombeiro, e você fala: não vou amassar minha roupa, né? Eu vou bem bonitinho para o meu trabalho lá. Aí você desce pela escada, aí você liga o carro, eu vou esquentar o motor em 5 minutos, aí você começa a ouvir uma música. Meu amado, quando você chegar lá, não tem fogo, não tem fumaça, já acabou tudo. O bombeiro, ele precisa de agilidade. O líder, seja você no seu trabalho, na sua família, na sua célula, precisa de agilidade. Identifica onde está um problema, chega junto na pessoa, começa a orar e diz assim: ó, nós estamos juntos, nós vamos vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus. Meus amados, salvar vidas é o maior projeto do universo que Deus tem para mim e para você. Salvar vidas é o maior projeto do universo que Deus tem para mim e para você. Salvar vidas é o maior projeto do universo que Deus tem para mim e para você. Salvar vidas. A gente tem que ter agilidade. Eu tenho aprendido com a águia que há uma grande urgência de agilidade. Salvar casais, salvar jovens. Essa semana estava ouvindo. A Natália, trabalha conosco, foi no Esquadrão da Vida, e ela estava compartilhando: pastor, tem médico, dependente da droga, militar. É terrível, quando você ouve as histórias, aquilo choca você. Vai trabalhar no Projeto Nova como voluntária,
você vai perceber como serva, né? Como servo do Senhor lá no Projeto Novo, no Nova Criatura, lá no Impacto Aventuras, no ID ou na Equipe Esperança, você vai começar a ouvir histórias que impactam a sua vida e diz, como é possível? Como é possível alguém chegar até o fundo do poço e não enxergar? E não ver? É possível. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Dureza do coração. Pessoas que, queridos, assim, impressionante, coração duro. Falou, não, se não for do meu jeito, da minha maneira, não vai. Deus está dizendo de um jeito, não, Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor, mas eu quero ir por esse caminho. Agilidade, queridos. Agilidade para fazer segundo a vontade de Deus. Mas a águia não quer só dar-nos visão e apenas agilidade. Terceira coisa que eu aprendo com a águia é estabilidade. Repete comigo, estabilidade. Querido, tem crente que assim, vai a 0,80 em 2 segundos. Na mesma proporção, ele desaba. Ele cresce. Parece que tem aquela síndrome, esqueci o nome, que muda de humor agora, é bipolar. Obrigado. Parece que tem aquele distúrbio bipolar. Ri e chora em 1 minuto. Eu começo a aprender com a águia, e você está olhando aí para a águia, você pode imaginar qual que o tamanho das asas da águia? 2 metros. A águia tem em torno de 2 metros, algumas até mais. Você sabia que as aeronaves, para serem construídas, elas estudam a vida e a realidade da águia? Você sabia que para maior distância, maior tem que ser a asa da aeronave? Por quê? Da estabilidade. E é impressionante, queridos, que quando a tempestade vem diante da águia, é incrível, ela consegue travar as suas asas. E ela passa por cima, né? Quando a tempestade vem, trava de um jeito que a própria tempestade impulsiona a águia para passar por cima da tempestade, por cima das nuvens. Sabe quando a gente trava as nossas asas, como cristão, no nosso relacionamento com Deus? Eu posso ler a Bíblia, eu posso estar na igreja, mas eu não tenho intimidade com Deus. Se alguém perguntar, me fala quem é esse Deus. Se alguém questionar, me conta quem é esse Deus. Talvez você vai dizer, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas eu não tenho vivência, não tenho experiência, não tenho intimidade. Você vai falar de algo que você leu, não que você viveu. Você está entendendo? Relacionamento. A gente começa a travar quando há uma distância entre a palavra e a vida. Eu leio, mas ela não causa mudança. Ela não causa transformação. É uma palavra, como uma revista, como um livro. A palavra precisa mudar o meu jeito de ser, a minha forma de ser, para que quando a tempestade chegar, queridos, e ela vai chegar para você mais cedo, mais tarde, mas ela vai chegar, e aí você trava suas asas, a tempestade vai levar você para as alturas, para que você voe mais alto, para que você supere os limites, as dificuldades, as intempéries, e como a gente cantou aqui, se a tempestade chegar, se a noite chegar, tu és o meu Senhor, o meu Redentor, aquele que me guia. Sabe, amados, quando eu começo a ver a necessidade dessa estabilidade com Deus, constância, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Estabilidade, queridos. Não adianta, hoje você está bem e amanhã você não está. No Senhor, quando você chega perto do Senhor, o diabo não é doido para ir para debaixo das asas do Todo-Poderoso e dizer, esse é meu. Ele vai dizer, não vai, esse aqui é meu. Lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você não toca, você não tem acesso, ele é meu. Mas parece que a gente gosta de andar, parece que desafiando a lei da possibilidade. Um pé no mundo, outro na igreja.
Está no mundo, outro na igreja. Estabilidade, querido. Intimidade com Deus. Quarta coisa que eu aprendo com a águia é a garra de águia. Repete comigo. Garra de águia. Amados, se você olhar a estrutura das garras, parece garra de titânio. É uma alta tecnologia animal espacial incrível. Tem garra. E a garra não é só para segurar a sua presa, mas o líder que tem garra, como um águia, é aquele que trabalha, ele sabe exatamente o que precisa fazer. Ele não só faz buscando reconhecimento. Não é essa a motivação. Ele vai fazer porque ele está querendo agradar a Deus. Ele vai fazer por mais difícil, complicado, desafiador, porque ele sabe que Deus está com ele. Mesmo se ele estiver no deserto, Deus está com ele. Como diz a palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Garra, queridos. Eu lembro de um irmãozinho que chegou um dia que estava chovendo aqui, aí nós vimos Tetadel, e esse irmãozinho chegou todo molhado, parecia um pintinho. E eu olhei para ele, eu estava ali no hall da igreja, estava conversando, e eu vi ele, eu falei assim, puxa vida, veio todo molhado. Mas ele chegou e foi direto no banheiro. Foi para o banheiro, trocou de roupa, penteou o cabelo, passou um desodorante, um perfume, porque deu para sentir quando ele saiu pelo hall, falou, puxa vida. E ele veio, colocou a roupa molhada dentro do saco e veio cultuar a Deus. Às vezes, queridos, os rumores já vai abalando o nosso coração. Meu Deus, e agora? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu não tenho isso. Meu Deus, como é que fica aquilo? Meu amado, quando Deus diz para ir, vai. Quando Deus mostra que é para ir, vai. Mas pastor, eu nem ouço Deus. Então vai começar a ter intimidade com Deus com uma palavra. Deixa essa palavra abraçar você. Deixa essa palavra começar a ser um sino que está lá tocando o tempo todo, dizendo assim, ó, eu sou o teu pastor, eu vou mostrar o teu caminho, eu vou te dar a vitória. Sou eu, Deus vivo, que vou mostrar para você. Começa a se debruçar, começa a deixar essa palavra, deixar de ser só palavra, para ela ter vida. Ela soprar você, ela direcionar você. Eu percebo, queridos, que quando eu começo a olhar o líder que tem garra, não podemos abrir mão daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Deus está te chamando. Eu lembro que uma vez, eu liguei para o pastor Gilson, toda terça, à tarde tem reunião dos pastores. E eu lembro que um dia eu liguei para ele e falei assim, pastor Gilson, olha, eu vou atrasar, estou resolvendo algumas coisas. Ele falou assim, meu querido, meu amado, você está perguntando ou está me informando? Eu falei assim, opa, deixa eu começar de novo. Ele falou, chefão, eu estou com uma situação assim, é possível chegar atrasado? Eu falei, claro, meu amado, agora é diferente. Você está pedindo permissão. É algo que eu preciso aprender a cada dia, irmãos. Eu vou fazendo as coisas sem pedir permissão para Deus, sem saber se é essa a vontade de Deus. Ah, mas isso é bom, pode ser bom para você. Não é a vontade de Deus. Você pode fazer a coisa certa. Você quer ver um exemplo bíblico? Você pode fazer a coisa certa e Deus diz assim, não adianta, você fez certo, aceito pela cultura, mas não é isso que eu tenho planejado para você. Gênesis capítulo 16, Abrão e Sara estavam esperando já por vários anos o filho da promessa, e não vinha. E aí, eu imagino que Abraão e Sara era brasileiro, porque quis dar um jeitinho brasileiro. E aí Sara, com uma ideia fantástica, brilhante, falou assim, Abraão é o seguinte, eu sou estéril, já estamos velhos, eu tenho uma solução, nós vamos ajudar Deus e a nós também. Pega a escrava aqui, dorme com ela, gera um filho e está tudo resolvido. Isso era aceito na cultura, isso estava certo ali naquele momento. Deus disse assim, nasceu filho, é verdade, mas não é o filho da promessa, não é o que eu prometi. Querido, você pode fazer a coisa certa, e Deus diz assim, não é isso que eu quero. Eu preciso entender a vontade de Deus. E não tem jeito, para entender a vontade de Deus, eu preciso andar com Deus. Eu preciso investir tempo da minha vida com Ele. Talvez você vai ter que chorar por algumas vidas lá na sua célula. Deus, eu não aceito, eu não concordo. Comece a orar, jejuar. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer a partir da sua oração. Por fim, a última coisa que eu aprendo nessa característica de águia é sobre a fidelidade. Fala comigo,
fidelidade. Queridos, a águia é um dos animais que mais me ensina sobre fidelidade. E eu preciso ainda me debruçar mais tempo para aprender mais sobre isso. Porque quando a águia, ela escolhe o seu parceiro para o resto da vida. E quando eu aprendo o significado, o valor da fidelidade ao meu Deus, não tem preço. Eu não vou negociar. Porque é o Senhor que me alimenta. O Senhor que me ajuda. É o Senhor que me fortalece. É Ele que renova minhas forças. E Ele muda. Provérbios 21:1 diz assim que Deus muda até o coração do rei. Deus muda, querido, o coração do rei, se eu estou andando segundo a vontade dEle. Davi tinha sido ungido como rei de Israel. Saul estava procurando matá-lo. E por 2 vezes Davi teve oportunidade. E ele disse, não vamos fazer isso, porque ele é ungido do Senhor. Aí eu fico imaginando 2 crentes. Não, nem dá para imaginar. Fidelidade, irmãos. Quando eu começo a dizer, meu querido, olha, eu não penso igual a você, mas se o nosso alvo é salvar vidas, estou dentro, conta comigo. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, para trabalharmos juntos, para que aquela vida conheça o Deus vivo e poderoso. Deuteronômio capítulo 32, verso 11 diz assim, como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e leva-os sobre as suas asas. Eu preciso aprender que a águia nunca expõe os seus filhotes em lugares de risco. A águia, ela pega os seus filhotes e coloca no topo de um penhasco. E a cada momento a águia mãe vai alimentando os seus filhotes. Vai nutrindo com alimentos os seus filhotes. E é interessante se você ouvir, eu já ouvi isso de um pastor, compartilhando como é que é esse processo. Está lá o filhotinho e fala, E a águia mãe vem lá e vai nutrindo, vai colocando na boquinha. Parece algumas pessoas que você conhece, né? Dói aqui, líder de célula. Dói aqui, líder de célula. Ou irmão, é mais ou menos assim. E aí aquela águia mãe, ele vai alimentando, mas o filhote vai crescendo. Ele vai ter que aprender a voar. Ele vai ter que aprender a fazer voos cada vez mais altos. Então como é que a águia mãe faz? A águia mãe percebe que já cresceu um pouquinho e vai empurrando o filhote no penhasco. E aí o filhote cai e ele não consegue, a águia mãe vai, pega o filhote e traz de volta para o topo do penhasco. Passado algumas semanas, alimentando aquele filhote, a águia mãe vai levando o filhote de novo. Talvez o filhote fale assim, mãe, o que é que você está fazendo comigo, mãe? Mãe! E aí cai, mãe! E aí bate só uma asa, a águia mãe está lá e pega de novo, traz para o topo do penhasco. Passa algumas semanas, de novo a mãe empurrando o filhote num penhasco, aprendendo a voar. E aí bate uma asa, bate a outra e finalmente começa a dar voos. Deus está dizendo que é hora de você começar a voar nessa noite. Deus está dizendo que é hora de você começar a bater asas, para você começar a experimentar que é o Deus do Altíssimo que está impulsionando você para conhecer o sobrenatural. Mas nunca vamos conhecer o sobrenatural caminhando somente no natural, somente na simplicidade, somente na superfície. Eu preciso buscar, eu preciso me afundar na graça do Senhor Jesus e dizer, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar, enquanto o Senhor não ministrar, enquanto o Senhor não apaziguar o meu coração e mudar a história que eu estou enxergando. E Deus vai agir poderosamente. Lembro de uma história e eu quero encerrar na conclusão mostrando o seguinte, queridos. O líder, talvez você se encaixou em um deles, ou todos eles. Talvez você está numa fase do avestruz, talvez do líder preguiça, talvez do líder burro que empaca, mas o que Deus quer para você é que você seja uma águia, com visão, com estabilidade, com agilidade, com garra e com fidelidade. Lembro de um amado irmão, muito amado, homem de Deus, líder na sua igreja naquela época, uma família linda, apaixonada,
Deus havia chamado ele para o ministério, ele disse não, não foi, não obedeceu. E cuidado, desobediência é comparado na Bíblia com pecado de feitiçaria. Você obedece ou não obedece? E aquele amado não obedeceu ao chamado de Deus. Ele abriu brecha, começou a flertar com o pecado, com uma outra mulher, mesmo sendo casado. Se envolveu com aquela mulher, largou a família. E os anos se passaram, ele adoeceu. Aquela segunda mulher que ele supostamente achava que amava, quando viu doente, o abandonou e levou tudo financeiramente que ele tinha. Foi para o hospital e morreu no dia 4 de dezembro, há 12 anos atrás. Fez uma escolha. Escolheu desobedecer. Mas eu lembro de um amado irmão, filho de pastor, mas não era crente. Embora tivesse até um filho também como pastor, ainda não temia o Senhor, não conhecia o Senhor. Mas um dia, em um momento, ele foi despertado, conheceu a palavra, entregou seu coração ao Senhor Jesus. E ele veio para a igreja, veio para uma célula, ele começou a se envolver, começou a participar, ele começou a assumir a liderança, isso em maio do ano passado, e aí ele assumiu a liderança. No final do ano passado, a sua célula cresceu, multiplicou, e a célula filha já vai multiplicar de novo. É um casal muito do coração, Jorge e Dagmar, da nossa igreja. Sabe, queridos, qual é a diferença dos dois? As escolhas. Que tipo de líder você é? Que tipo de líder você quer ser? A escolha é sua. Você tem o poder de escolher ser uma águia ou continuar sendo uma avestruz, um bicho preguiça. Feche seus olhos. Eu queria que a igreja orasse. A igreja ora em primeiro lugar por você, sua vida. Que privilégio Deus tem te dado de te trazer aqui nesta noite. Que privilégio de Deus guiar e transformar a tua vida. Mas ore também, meu amado irmão e irmã, talvez pessoas nessa noite estão aqui numa luta, numa vida desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. E a graça de Deus quer entrar no coração. A graça de Deus quer fazer morada. Vidas talvez aprisionadas. Estão sorrindo. Vestes roupas boas, de marca, lindas. Mas lá dentro, a alma está gritando e gemendo de dor e de socorro. E Deus está ouvindo. E Ele está dizendo assim: você nesta noite vai voar como um águia em nome de Jesus. Deus te ama tanto. E eu sei que talvez há pessoas aqui nesta noite que ainda nunca tiveram um encontro com Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que nunca se deixaram ser guiadas pelo verdadeiro e único Deus. Eu sei que tem irmãos e irmãs que talvez se identificam com uma liderança de avestruz. Ao menor possibilidade de insegurança, de ameaça, corre para o buraco. Nessa noite Deus está dizendo: sai do buraco e começa a voar em nome de Jesus. Pessoas talvez vagarosas, em casa, no trabalho, na vida com Deus, Ele está dizendo: é hora de mudar, sair da marcha de lentidão e começar a voar como uma grande águia para o louvor do Senhor. Talvez você se sente travado, as experiências da vida, as decepções com as amizades. Deus está dizendo: você vai ser meu amigo, você vai ser minha amiga, e eu nunca vou decepcionar você. Você vai destravar nesta noite para a glória do Senhor Jesus. E o primeiro desafio nesta noite é você, membro da igreja, crente em Jesus, e você percebeu nesta noite que você está longe de ser uma águia, mas o seu coração está dizendo: Deus, eu quero ser essa águia. Então, se esse é o desejo do teu coração, aonde você estiver, fica em pé, e eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Mesmo você sendo crente, se esse é o desejo, aonde você estiver, fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar para que você voe como uma águia, com agilidade, com estabilidade, com garra, com fidelidade em Cristo Jesus. A decisão é sua, a escolha é sua. Eu quero fazer um segundo desafio nesta noite.
E o segundo desafio, talvez você é afastado dessa ou de outra igreja. Talvez você está até assistindo a gente pela televisão, pelo DVD. Deus está dizendo assim, é hora de reconciliar. É hora de ligar a ponte ao Deus da vida, que vai restaurando, que vai renovar as forças, que vai fazer você caminhar cada vez mais e avante, para cima no Senhor Jesus. E se você está afastado, eu quero desafiar você, essa noite, fique em pé em nome de Jesus, se reconcilie com o Senhor nesta noite. Ele está dizendo, eu estou de braços abertos para te receber. Amém, glória a Deus. O último desafio nesta noite, você está aqui, mas ainda não teve encontro com Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, talvez você até leu a Bíblia, mas Jesus não é Senhor da sua vida. Você nunca entregou o controle da sua vida. Você até tentou, mas não conseguiu. Talvez você nunca disse, Deus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Se esse é o desejo do teu coração nesta noite, fique em pé onde você está, eu quero orar por você, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Se você quer isso, fique em pé onde você estiver agora em nome de Jesus. Quero orar por você também. Feche seus olhos. Eu não vou chamar hoje à noite ninguém aqui à frente. Eu posso perceber Deus falando, queimando no seu coração. Espírito Santo de Deus, obrigado. Porque o louvor que cantamos e adoramos ao Senhor nesta noite foi do profundo da nossa alma. Esse é o desejo do nosso coração. É poder realmente, quando a tempestade chegar, a gente saber que é o Senhor que nos segura, nos tira das profundezas e nos faz respirar, nos faz ver que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Oh, Paizinho querido, muito obrigado, porque o teu sonho, a maneira como o Senhor nos enxerga, é como um águia. Deus nos faz crescer, nos faz voar, nos faz ultrapassar os limites e descobrir que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor tem solução para a nossa vida, que o Senhor tem resposta para o nosso coração, que o Senhor tem um caminho, uma estrada sensacional para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração seja quebrantado a cada dia, dizendo, Senhor, eu quero mais do Senhor. Senhor, cada vez mais do Senhor, eu preciso pertencer ao Senhor, ter esse significado, essa importância, poder encontrar o abrigo certo que o Senhor tem para mim. Ah, Deus, o Senhor acertou o alvo do nosso coração nesta noite e começa a nos ensinar nessa noite a acertar o alvo a cada dia, a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Sim, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença, mas, ó Deus, o Senhor que é presente, se faz residente no nosso coração diariamente. Senhor, nos ensina a chorar toda vez que a gente se afastar da tua presença. Nos faz sentir o peso, a culpa e correr para os teus braços, debaixo das tuas asas, onde ninguém pode nos apanhar e nos afastar da tua glória. Oh, Paizinho querido, enxuga as lágrimas do nosso coração. Começa a nos mostrar como visão de águia que o futuro que o Senhor tem é glorioso, é majestade, por causa do sangue do Cordeiro. Senhor, nos faz enxergar a nós mesmos da mesma maneira como o Senhor nos olha, como o Senhor nos enxerga, como vencedor, como alguém que cumpre a vontade daquele que nos chamou. Obrigado, Deus, pela semana que o Senhor vai nos dar. Nos dá experiência do Senhor, nos dá a experiência de orar por vidas e vê-las vivendo a transformação no seu coração. Senhor, começa a nos ver a oração mudando o nosso coração, a oração mudando a maneira de pensar, que a gente seja não moldado pelo mundo, mas transformado pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nos ensina
Que quando eu leio que tudo posso naquele que me fortalece, isso é verdade para a minha vida, isso é verdade para hoje, isso é verdade para a minha família, para a família da nossa igreja, para o povo do Senhor que o chamou. Deus, tudo podemos, então queremos no Senhor realizar proezas para o louvor da Tua glória. Pai, nos dá uma semana, Deus, cheia da Tua presença, tão cheia da Tua presença, que a gente comece a transbordar, exalar, e a gente sem precisar falar, Jesus é tão presente aonde a gente está, lá no trabalho, lá na escola, lá no meu quarto de escuta, aonde estiver, Espírito Santo de Deus brilha, brilha, brilha. Espírito Santo afugenta toda possibilidade de trevas na nossa vida, para que a gente experimente o doce amor do Senhor Jesus. Oramos no nome mais lindo, o nome de Jesus. Amém, amém. Que você vá na paz, na graça do Senhor Jesus, e uma semana vitoriosa. Amém. De qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.